Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. E diz o texto: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se deles os seus discípulos, a igreja. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disseram todo mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Glória a Deus, oremos. Senhor Deus, glorioso Deus e Pai, pela tua bondade, Senhor Jesus, estamos reunidos na tua presença, Pai. Senhor, que a tua palavra essa possa ser o centro deste culto aqui nesta noite, Senhor. Deus, nos dá um entendimento, a sabedoria, Pai, para que tudo que venha a ser feito, venha a ser para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento. Glória a Deus. Maravilha. Vamos estar falando sobre este texto que é bastante conhecido da amada igreja, mas que Jesus ele nos ensina muitas lições acerca destas palavras, a qual o evangelista Mateus, assim ele escreve na oportunidade que ele teve de relatar aos nossos irmãos judeus acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. É bem verdade que quando nós olhamos para o texto sagrado, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, Mateus ele vai escrever esse texto para uma classe de pessoas. Que pessoas são essas? Os judeus. Então, é bem verdade que quando nós olhamos o texto, muitas pessoas eles classificam esta passagem, Jesus ele sobe um monte, mas que monte é este? A palavra de Deus ela não é bem clara acerca de que monte, de que local específico é este a qual Jesus ele profere esses ensinamentos. Muitos estudiosos vão declarar, vão nomear, até mesmo, mas a palavra em si, no seu contexto, eu procurando e folhando algumas Bíblias, ela não nos traz precisamente que local é esse, mas a Bíblia vai dizer que é um monte, é a primeira lição, é um lugar a qual Jesus escolhe para ensinar. Jesus, no seu ministério terreno, ele é um dos maiores ensinadores que a Bíblia Sagrada ela vai registrar na sua ocasião. E quando Mateus, no seu contexto, ele vai esclarecer acerca disso, ele vai trazer muitas lições para que nós possamos seguir nesta noite. Um termo teológico que nós usamos muito é o evangelho mateano. Por quê? Jesus, esta palavra está inserida no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas também, ali no capítulo 6, no versículo 17 ao 26. Lucas, no seu contexto, ele vai escrever para quem este evangelho? Ele vai escrever para os gregos, para os gentios, ele vai escrever para todas as pessoas, glórias a Deus. Mas Mateus, ele escreve, é onde está inserido o contexto, onde nós vamos estar falando
aqui nesta noite. Diferente de Lucas, Mateus, quando ele escreve as bem-aventuranças, ele vai escrever de uma forma bem promissora. Ele vai declarar aquilo que o Senhor Jesus, ele tem de recompensa para o seu povo. Mas Lucas, ele vai escrever diferente. Ele vai colocar, além das promessas, aquele que seguir fielmente a palavra do Senhor, mas também aquele que não seguir terá, aleluias, algo a receber também. Vamos ler lá, irmãos, só para nós entendermos. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 6, no capítulo 6, no versículos de número 20 ao 23, glórias a Deus. Vamos ler, para que nós possamos entender. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, irmãos, bastante a Bíblia. Esse texto, esse contexto está inserido, além de Mateus, no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Lucas, glórias a Deus. Pode ler, alguém dos irmãos, o capítulo 6, versículo 20 ao 23. Glória a Deus. Então está aí, inserido também no Evangelho de Lucas, mas como eu já disse, Lucas ele vai declarar, olha, no seu contexto, que ai, ele vai colocar, ele vai usar uma expressão, ai de vós, o que significa isso? Que aqueles que não seguirem fielmente esse contexto e essas palavras, eles terão que sofrer sanções. Que sanções são essas? No versículo de número 24, 25 e 26, Lucas ele vai declarar, olha, ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome, ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e choreis. Então Lucas ele traz o texto numa conotação totalmente diferente daquela de Mateus. Mateus ele vai explicar de uma forma promissora, de promessa, algo que nós vamos herdar, mas Lucas não, além daquilo que nós iremos herdar, aqueles que não seguirem fielmente esta palavra, sofrerão sanções também. Muitas das vezes, quando nós olhamos o texto no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vamos, é bênção de Deus, é bênção para nós, mas Lucas, no seu contexto, ele vai trazer de uma forma diferente. Ele vai escrever a quem? Aos gregos, aos gentios. Ele vai escrever a todo o povo, E Mateus estava inserido em uma classe. Quem era Mateus? O evangelista Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Era uma pessoa que estava ali na condição de cobrador de impostos, na mesma classe de Zaqueu publicano, aquele mesmo que os irmãos conhecem. Mateus ele tinha uma função, o seu trabalho era cobrar os impostos na ocasião da época, e ele tinha uma função um pouco meio que árdua, porque ele tinha que chegar, ele tinha que cobrar, ele tinha que ser incisivo, mas Jesus chama Mateus para um ministério a qual está declarado no seu evangelho, e ele escreve, irmãos, muitos relatos acerca daquilo que Jesus Cristo, ele proferiu e realizou no seu ministério terreno. É bem verdade que a Bíblia, amém, varão, obrigado. É bem verdade que a Bíblia, ela está escrita de uma forma aclarada, mas que forma é essa? Os nossos pais da igreja, no ano 300 aproximadamente, eles colocam a Bíblia na sua ordem cronológica. Se nós formos olhar a Bíblia no seu contexto, o primeiro evangelho que deveria vir escrito era o evangelho de Marcos. Mas pela data, mas pelas ordens dos eventos que ali está acontecendo, Mateus ele vem primeiro, e assim sucessivamente.
né? Mas houve um concílio ali no ano 300, né? Concílio de Hipona. Quem já ouviu falar nesse concílio? Houve um concílio, né? Nos dias de hoje seria a nossa EBFO. Seria a nossa EBFO. Mas, naquele ano, existiu um concílio onde se houve, né? Ali o demérito ali de poder colocar em ordem, colocar de forma aclarada aquilo que nós levamos hoje, que é esta palavra, que é a palavra do Senhor, né? Aqueles que são conhecidos como os pais da igreja, que é Agostinho de Hipona, Jerônimo e outros mais aí, né? Eles se colocam num concílio e colocam ali de forma aclarada a cronologia da Bíblia, para que viesse assim ser para nós, né, de fato hoje aclarada no seu contexto. Mas voltando ao texto sagrado aqui, nós vamos traduzir alguns termos aqui. Nós vamos traduzir alguns termos e eu quero que os irmãos prestem bem atenção naquilo que nós vamos falar nesta noite. Como eu já disse, Mateus ele escreve para os judeus esta palavra, este sermão, né? Quando Jesus vai dizer o versículo de número 1, que Jesus, ele vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Entendemos que, aqui neste ponto, há duas classes de pessoas que estavam ali para ouvir Jesus falar. Quem é essas pessoas? Os discípulos e a multidão. E quem era essa multidão? Da onde veio esta multidão? Por que esta multidão estava ali para ouvir Jesus dizer, né? Vamos lá, irmãos. Capítulo de número 4, versículo 24 e 25. Nós vamos identificar quem era esta multidão. Se os irmãos puderem ler, pegar um microfone aqui e ler, acho que fica bem aclarado o som. Nos ajuda aqui, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos ler quem é esta multidão que Jesus estava ali ensinando, que estava proferindo as palavras naquela ocasião. Mateus capítulo 4, versículo 24 e 25. Pode ler, pastor. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém. Então já estamos aqui, identificamos quem era esta multidão que ali estava presente quando Jesus ele se assentou-se para assim proferir os ensinamentos na ocasião. Era quem? Né? É bem verdade que a sua fama, versículo 24, a sua fama correu por toda a Síria, né? E traziam-lhe por todos os que desciam acometidos de várias enfermidades. As pessoas eles estavam atrás de Jesus porque sabiam que Jesus poderia conceder aquilo que elas precisavam. Aleluias. Eu lendo esse texto, eu me alegrei o meu coração, porque nesta noite nós estamos aqui na mesma condição. Aleluias. Entendemos que por intermédio desta palavra, receberemos algo da parte de Deus nesta noite. E o texto é bem claro, olha, aqueles que estavam acometidos de várias enfermidades, de tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava, e seguiam, por onde Jesus estava indo, aquela multidão o seguia, glórias a Deus. Mas o texto vai nos colocar aqui que Jesus, no capítulo 5, ele estava o quê? Ele estava vendo. O verbo ver aqui, irmão, vamos lá. O verbo ver aqui, traduzindo aqui para o grego, é eido. O que é eido? Né? É uma visão ampla. Jesus, quando ele está no monte, ele olha. Ele está com a visão ampla. Ele olha aquela multidão. Né? Em outras traduções, a visão ampla ele quer dizer o quê? Perceber, notar algo, discernir, examinar. Ele estava ali, ele não estava ali não simplesmente para pregar uma palavra, mas ele conhecia de fato o que aquelas pessoas estavam precisando. Glórias a Deus. E o verbo aqui ver, irmãos, é um verbo, quando Jesus, Mateus, ele coloca aqui
no seu contexto que Jesus estava vendo, ele estava vendo algo a mais. Ele percebeu, como o texto aqui diz, ele notou que aquela multidão estava precisando de algo a mais. E Jesus, vendo isso, o texto vai nos contar que ele subiu ao monte e assentou-se. Glória a Deus. Mas antes de falarmos sobre esse verbo aqui, vamos lá, irmãos. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, versículo 5. Lê para nós alguém. Do verbo ver, né? Do verbo ver. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, versículo 5. Glórias a Deus. Vamos entender um pouco mais sobre esse verbo, porque Jesus em várias ocasiões, ele ensinou, ele viu, ele estava em várias situações a qual ele examinava e via o externo e o interno daquilo que nós precisávamos. João 20, versículo 5. Pode ler, por gentileza, alguém? Glória a Deus. E abaixando-se, viu no chão os lenços, todavia não entrou. Pode ler o próximo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Glórias a Deus. Amém. Aqui está um contexto de que quando Jesus ele é crucificado, levado ao sepulcro, os seus discípulos, quem é aqui? João, Pedro e João. Eles correm, o texto vai dizer aqui, no versículo de número 20, né, capítulo 20, versículo 5, capítulo 20, versículo de número 5. E baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Glórias a Deus. O que é isso aqui, irmãos? Do verbo ver, nós estamos aqui no verbo ver. Ver, visão ampla, né? Quando aquele discípulo ele chega no sepulcro, ele olha, ele vê, né, os lençóis, mas ele não entra, ele não adentra. Então a visão daquele discípulo estava o quê? Limitada. Uma visão limitada. Mas Pedro, quando ele chega, ele adentra ao recinto. O versículo vai nos contar que baixando-se viu os lençóis, né? Chegando-se, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. Quer dizer o quê, irmão? Quando Pedro ele adentrou ao recinto, ele teve uma visão mais apurada. Ele teve uma visão, ele viu os detalhes da cena e da ocasião a qual estava acontecendo ali. Glórias a Deus. O que eu quero dizer com isso? Aleluias. Que Deus, irmãos, Jesus, na ocasião do Sermão do Monte, comparando-se com essa passagem aqui de João 20, aquele que adentra, aquele que conhece, aquele que tem algo, que tem intimidade, ele vê algo a mais, ele vê algo além. Glórias a Deus. Aleluia. Para nós também, para nós complementar, João 5, 6. Capítulo de João, capítulo 5, versículo de número 6. Falando ainda sobre o verbo ver, aquilo que é amplo, aquilo que é apurado. Jesus ele nos traz aqui uma lição muito aclarada do que é isso. Capítulo 5 de João, versículo de número 6. Por favor, irmãos, pode ler, por gentileza. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficação? Glórias a Deus. E Jesus vendo, né? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus ele viu ali a multidão. E aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, onde vai dizer o texto que Jesus ele vendo ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, né? Este estava deitado. Jesus ele viu, mas conhecia o estado dele. O que quer dizer o texto aqui, irmãos? Que Jesus, a visão de Cristo, ela vai muito mais além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Glórias a Deus. Talvez tem pessoas aqui nesta noite que veio para o culto, vou participar da doutrina, vou ouvir uma porção da palavra de Deus, mas está precisando de algo a mais. Jesus, ele conhece o teu coração aqui. Jesus ele conhece a nossa vida e conhece o nosso interior.
A palavra, o verbo ver, visão mais apurada, ver por dentro. Além de Jesus ver exteriormente, ele via por dentro. Não é diferente do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ele via o que aquela multidão estava precisando. E como eu já disse, havia duas classes. Eram os discípulos e a multidão. Discípulos. E aqui eu me atenho porque eram pessoas que teoricamente estavam o quê? Preparadas. Eram pessoas que foram chamadas, mas Jesus, na visão de Cristo, o nosso Senhor, ele via que aqueles discípulos precisavam de algo a mais. Precisava de instruções a mais. Glórias a Deus. Voltando ao texto, glórias a Deus. Aquela multidão, o verbo multidão aqui no grego é polos, que é algo grande. É algo grande. A tradução desse contexto aqui, multidão, é algo grande. Você vai lembrar em várias passagens da Bíblia aí, grande, que é uma grande bonança, né? Quando o mar ele se levanta ali, vai dizer o texto ali no capítulo, na passagem ali da grande tempestade, que havia-se uma grande tempestade, algo grande, era nesse mesmo, né, sentido aqui do contexto, glórias a Deus, algo grande tempestade, mas também grande bonança, glória a Deus. E quando eu li isso, irmãos, eu me alegrei, por quê? Aleluias, Jesus ele trabalha com aquilo que muitas das vezes para nós é algo imaginável, né? A multidão e Jesus ensinando. Jesus, irmãos, não tinha microfone, não tinha palanque, não tinha púlpito, era ali, ó, irmãos, era ensinando. Aleluia. E o texto vai nos revelar que a multidão ali estava, glórias a Deus, estava aprendendo as ordenanças, as diretrizes daquilo que o Senhor nosso Jesus estava ensinando. Então o verbo multidão aqui no grego é polos, grande, algo grande, aleluias, né? O auditório, o plenário que Jesus Cristo estava ensinando era algo repleto, era algo grande na ocasião, glórias a Deus, aleluias. E subiu ao monte e assentou-se. Vamos lá, irmãos, o verbo assentou-se, nós vamos traduzir vários verbos aqui nesta noite para entendimento da igreja. O verbo assentou-se aqui no grego, ele quer dizer o que? Catizo, é algo equiparado. Jesus ele se equipara àquela multidão que ali estava para ensinar no mesmo propósito. Aleluia. Jesus ele se assenta, né? A posição de um mestre na ocasião, ele se conhecia não por estar em cima de púlpitos, não. Jesus ele ensinava de forma diferente. Qual que era a forma que Jesus ensinava? Ele se assentava. Se você olhar a Bíblia Sagrada no seu contexto, em várias passagens, quando Jesus vai na praia lá, ele se assenta também. Os discípulos, aqueles que ali estavam, eles olham para Jesus, e Jesus é sentado ensinando. A posição assentar-se aqui, irmãos, no verbo, né, na tradução grego aqui, ela quer dizer katizo, quer dizer mesma posição. Mesma posição. Jesus estava na mesma posição, na mesma altura, se equiparou àquela multidão. E aqui é uma mensagem muito forte para nós, igreja. Aleluia. Quantas pessoas se acham o dono da verdade, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós reconhecemos, irmãos, que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Eu não sou melhor que o meu próximo. Não sou. Se eu querer poder ensinar, ter o privilégio de poder ensinar aqui nesta noite, eu tenho que ter o entendimento que eu sou igual aos nossos irmãos que aqui estão também. Né? Estamos se equiparando, estamos numa crescente, num aprendizado crescente. Jesus estava ensinando e ele queria passar essa mensagem naquela ocasião. Olha, eu estou aqui deste lado ensinando, mas eu sou igual a vocês. Ele se assenta. O verbo assentou-se é katizo, a mesma altura. Ele queria passar uma mensagem, olha, eu sou igual a vocês, um verbo igualdade, né? E em outras traduções vai dizer assim que ele estava confiando um reino àquele povo. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou ensinando a vocês o reino que vos está preparado. Eu estou mostrando a vocês o caminho. Glórias a Deus. Eu estou mostrando a vocês, então olha, estou igual.
O mesmo lugar para onde eu vou, vocês um dia estarão presentes. Estaremos presentes. Glórias a Deus. Conferir um reino. Lê para nós, irmãos, Mateus 13, versículo de número 1, para nós entendermos o que é essa questão aqui de assentar-se, se equiparar, de ter a igualdade. Mateus 13, versículo de número 1. Glória a Deus. Lê para nós, por gentileza, rapidamente, aos irmãos. Pode ler, irmãos. Mateus 13, 1. Amém. Versículo 2 vai nos dizer: e ajuntou-se muita gente ao pé dele. Ao pé dele, e de sorte que, entrando num barco, se assentou-se, toda a multidão estava de pé na praia. Aleluias. Então Jesus Cristo, ele tinha esta forma de ensinar. Um dos maiores mestres, maiores professores que a Bíblia revela é Jesus. Uma forma simples de ensinar. Ele se assentava, ele se igualava, era a mensagem. Glória a Deus. Nós ouvimos uma pregação aqui na reunião de obreiros no domingo. Quantas pessoas, irmãos, infelizmente, são casos pontuais. Eu não acredito que isso é geral, não acredito. Quando o pregador ele disse assim: olha, tem muitas pessoas que vêm, é convidado, vem para o culto, chega às 8, 8:30, quer ser a estrela do culto. E é bem assim, infelizmente. Né? Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós aprendemos uma grande lição com o nosso Cristo. Que nós temos que ser iguais. Nós temos que estar se equiparado a eles, a todos, ao plenário. Glórias a Deus. Então, a palavra assentou-se, ela traz essa conotação para nós. E vai dizer o contexto que ele se aproxima-se deles. De quem? Dos seus discípulos, né? E da multidão. E ali ensina. O contexto aqui do Sermão do Monte, teoricamente, é este. Ele vai ensinar as diretrizes. No versículo de número 3 em diante, ele vai colocar aquilo que é, o que é que tem que seguir. E nós vamos entender nesta noite. Eu vou pular aqui para o versículo 3 e vou me ater aqui àqueles que são pobres de espírito. No versículo de número 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer um pobre de espírito? Alguém pode se arrisca a me dizer aqui nesta noite? O que quer dizer um pobre? Muitas das vezes a gente olha assim na nossa mente assim, rápida, pobre de espírito, aquela pessoa pobre, aquela pessoa que tem é uma dedução rápida que a gente tem, né? Mas nós vamos entender aqui o que significa isso. Pobres de espíritos, né? Na tradução, os evangelhos, irmãos, para os irmãos entenderem, os evangelhos, elas teve a sua tradução, muitas das suas traduções do grego, né? Do grego, para o grego. E aqui, pobres de espírito, quer dizer aqui, pitochos, que se classifica como aquele que se agacha. Aquele que se agacha, aquele que pede, né? Aqueles que são injustiçados, aqueles que estão com o espírito esmagado, sem esperança, e aqueles que clamam. É esse o contexto. Pobres de espírito, é aquele que clama. Então, quando Mateus ele escreve, e Jesus nas suas palavras ele vem dizer: olha, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, ele vai dizer assim: olha, bem-aventurados é aqueles que clamam, bem-aventurado é aqueles que se humilham, bem-aventurados é aqueles que reconhecem e que são dependentes de algo superior. Jesus ele estava dizendo assim: olha, vocês são bem-aventurados, porque de vocês e para vocês, aleluia, o reino dos céus será revelado. O texto vai dizer: porque deles é o reino dos céus. Então, quando Cristo ele vem dizendo: olha, pobres, porque a Bíblia muitas vezes ela dá um nó na nossa cabeça, né, irmãos? A gente vai ler alguns textos e fala: meu Deus, o que é isso? Aí nós temos que ir lá procurar, pesquisar. E eu me atentei a esse contexto quando Jesus ele vem dizer: olha, pobres de espírito é aquele que clama, é aquele que reconhece,
a condição a qual está e é dependente de algo superior. E nós aqui nesta noite não é diferente, irmãos. Nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. De Deus. Glória, se eu fizer uma pergunta aqui, rápida, aqui, qual que é a sua necessidade? Muitos vão contar aqui. Mas não precisa dizer, porque o dono da obra, Ele conhece. O Senhor nosso Jesus, Ele conhece a necessidade, daquilo que nós estamos enfrentando. E Cristo, Ele deixa essa mensagem, olha, calma o teu coração. Continue perseverando. Aleluias. Continue clamando, continue adorando, continue cultuando, continue indo para a igreja. Aleluia. Porque há recompensa dos céus para a tua vida. Pastor, que luta, que prova. Aí a palavra nos confronta. Continue clamando. Continue glorificando, continue servindo. E é interessante isso, irmãos, que na tradução aqui do grego é pitochóis, que se agacha, que pede, que é injustiçado, que é... Vamos ler aqui, irmãos, para nós entender, para ser algo mais abrangente. Salmo 51, versículo 17. E outro lê para nós Provérbios 29, 23. Glórias a Deus. E outro deixa aí preparado também Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Vamos lá, Salmo 51, 17. Pode ler, por gentileza, irmãos. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Olha aí, irmãos. O sacrifício, Salmo 51, 17. O sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados. E a um coração quebrantado, contrito não desprezará, ó Deus. O Senhor, Ele não rejeita aquele que clama, aquele que exerce o ministério da oração, o ministério da perseverança. Ah, irmãos, a recompensa para nós aqui nesta noite. A recompensa para você que persevera na presença de Deus. Lê para nós também Provérbios 29 e 23, correndo rapidamente, em nome de Jesus. Provérbios 29, 23. Provérbios 29, 23. Quem achou pode ler, irmãos. Glórias a Deus. A tradução da missionária é um pouco diferente. É bênção de Deus. Mas assim, na minha está assim, olha, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Lembra de Lucas? Lucas, quando vai escrever o sermão, vai relatar o sermão, além da promessa vindoura, daquilo que Cristo ele vai declarar os ais também. E o sábio Salomão, quando ele escreve aqui os seus provérbios, ele vai dizer, ó, mas a soberba do homem o abaterá. Lucas ele escreve, os ricos, ai dos ricos. Não é assim? Ai dos ricos. Sábio Salomão escreve, olha, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Honra. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Né? Muitas das vezes nós fazemos ilações a aquelas pessoas simples, né? Irmãos, mas nós não podemos subjugar a intimidade destes para com Deus. Né? Não podemos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, nós aprendemos uma grande lição. Lê para nós, irmãos, Mateus 25, 34. E há uma recompensa para aqueles que assim forem fiéis e seguir firmes. Mateus 25, 34. Vamos ler, em nome de Jesus. Mateus 25, 34. Teremos uma mudança de posição se perseverarmos diante desta palavra e sermos conforme os princípios dos ensinamentos de Cristo. Mateus 25, 34. Pode ler, gentileza.
Glória a Deus. Esta é a recompensa para aqueles que forem fiéis a esta palavra. Vinde, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possueis por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles que clamam, aqueles que perseveram, aqueles que são humildes de coração, como o texto no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aqueles que são pobres de espírito, como está relatado, aqueles que clamam herdarão esta promessa. Aleluias. Irmãos, eu costumo dizer que a maior promessa que nós temos é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento. Há quem diga aí que é algo material, mas não é não. A nossa vinda, a nossa estadia aqui nesta noite é acreditar e ter a esperança que nós participaremos desta grande promessa que há de se cumprir na igreja do Senhor. Glórias a Deus. Há quem diga que nós somos a última geração, não é assim? A geração do arrebatamento. Glórias a Deus, né? Há muitas teorias que a figueira assim ela florescer, dará os seus ramos, os seus frutos, não se passará uma geração, né? Alguns termos teológicos dizem que esta figueira é quem? É Israel. E quando ela se floresceu, em 1947, um dos nossos compatriotas, Oswaldo Aranha, ele dá o edito, assina ali, né? A condição do Estado de Israel na ocasião. Ali se cumpre para os judeus, para muitos ali, se cumpre uma das maiores profecias bíblicas que está escrita, né? A figueira, ela floresce novamente, e não se passará uma geração. Não quero datar aqui o arrebatamento, tá, irmãos? Né? Aos irmãos, mas quanto é uma geração? Pela ciência, pelos estudos, né? Há quem diga que uma geração é 70 anos, mas não, irmãos, vamos deixar isso para lá. Né? É complicado isso aí, né? Mas vamos em frente. Então, o contexto aqui ele nos explica, quando Cristo ele vem nos colocar, olha, bem-aventurados, você é bem visto, os olhos de Deus, quando olham para você, clamando, orando, buscando, Jesus Cristo ele se agrada, ele se alegra por esse ato. Quando o pastor ele nos convida, vem para a oração, vem para a campanha de oração, vem participar da doutrina, vem para os propósitos. Olha, agora que se deu esse início no último domingo, vamos lá orar na salinha. É os quebrantados de coração, aqueles que clamam, é a necessidade, as nossas petições sendo expostas, e Cristo, irmãos do céu, Ele colhendo para nos dar aquilo que nós precisamos. Glórias a Deus. Há quem diga, Spurgeon ele diz assim, olha, aqueles que se desnudam do orgulho, terá parte com Deus, né? Ele explica nos seus livros, né? O tempo da humilhação, ele tem um tempo, ele começa, mas tem um fim. Irmãos, a humilhação é algo tão complexo de se lidar hoje, né? O que é humilhação? Há muitas ramificações, aquela humilhação que nós somos acometidos, e aquela humilhação que nós se submetemos, que nós aqui nesta noite viemos se submeter. Qual a humilhação? A humilhação da adoração a Cristo, tão somente. Mas aquela humilhação que nós somos acometidos, essa, irmãos, por quem e por onde está vindo? E por onde? Qual que é a causa? Então nós temos que, será que nós somos a causa muitas das vezes? Nós temos que vigiar nessa questão também. Glórias a Deus, né? É bem verdade que sempre terá um princípio de uma história, mas também terá um fim, né? Terá um fim. Vamos ler lá em Lucas 6:24. Quem pode ler para nós? Aqui está um exemplo claro dessa questão de soberba, onde nós lemos ali no Sermão do Monte, quando Lucas escreve, Lucas 6:24. Pode ler para nós, irmãos, por gentileza? Glórias a Deus, né? Ai de vós, ricos, porque já tem de vós a consolação. Eles se apegam muitas das vezes aonde, irmãos? No dinheiro, no recurso, não é assim?
Se apega, eu tenho, eu posso. E com isso causa muitas das vezes até uma certa humilhação ao seu outrem. Então tem que tomar. Aí Cristo, quando escreve o seu texto, ele deixa bem claro essa questão, né? Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Que consolação é essa? Se você não mudar a sua postura, não mudar a sua forma de ser, de se apresentar, o seu comportamento, né? A recompensa é essa, a consolação. Aonde vai ser essa consolação, irmãos? Onde será? Né? É bem complexo isso. Mas vamos adiante. Glórias a Deus. E aqueles que clamam, aqueles que se humilham, terão parte com Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, ou melhor. Capítulo 12, versículo de número 8. Jesus aqui ele diz, olha, vocês que são pobres de espírito, vocês que pedem, vocês que buscam, de vocês serão o reino do céu. E Paulo, quando escreve a sua carta a Corinto, ele vai contar uma história. Que história é essa? Ele vai contar um testemunho a qual ele mesmo viveu. O texto no capítulo de número 12, ele vai nos contar, né? No versículo de número 8, que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Aqui está uma das passagens mais conhecidas, muito conhecida de muitos irmãos aqui. Paulo ele faz uma oração, ele faz uma petição. Paulo estava contrito, seu espírito estava precisando de algo para si. E ele revela, olha, em outras traduções vai dizer que Paulo ele pede, que Paulo ele ora, que Paulo ele grita. Paulo estava sentindo algo na sua alma, ele queria algo, uma resposta de Deus, estava com seu coração contrito, ele estava se encaixando naquilo que Jesus Cristo estava ensinando ali no Sermão do Monte, no capítulo número 5, versículo 3, né? E Paulo vai dizer assim, olha, eu pedi ao Senhor por 3 vezes, irmãos, quem decide o fim ou a vírgula de algo que nós estamos passando não somos nós, é Deus, é o Senhor. Tem muitas pessoas que tentam e querem colocar Jesus, né, como diz aí o jargão, na parede, mas não é assim que funciona, irmãos. Não é Cristo que determina o momento e a condição a qual Ele quer nos abençoar. E Paulo ele vai deixar aqui um relato, olha, no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei, ou pedi, ou gritei ao Senhor, né, para que me desviasse de mim. Desviar o quê, irmãos? Ele estava passando por uma prova. Por uma prova. O texto vai nos contar aqui, vamos só traduzir o termo pedir aqui, irmãos, aqui no contexto do capítulo 12, do versículo 8, o pedir aqui, no grego é parakaléu, quer dizer o quê? Parar. Parar onde? Ao lado. Ele para ao lado. Kaléu é o quê? Maior. Ele vai dizer assim, olha, eu estou aqui, Senhor, ao teu lado, mas eu reconheço que o Senhor é maior na minha vida. Ele estava dizendo, olha, somente o Senhor pode fazer aquilo que eu preciso. A nossa vitória, irmãos, aquilo que nós precisamos não está no homem, está em Deus. E quando Cristo vem dizer assim no capítulo 5, olha, os pobres de espírito, Ele vai dizer assim, não é para o homem que você tem que clamar, é para mim. Clama a mim. Peça para o Senhor. Há quantas orações, né, irmãos? Eu não sou tão antigo assim, irmãos, mas eu já ouvi muitas das vezes assim, vamos lá na casa daquela irmã lá, que a irmã ela revela até o tutano. Irmão, misericórdia, irmãos. Vamos lá, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Não sou contra não, irmãos, mas tem coisas que nós temos que parar e analisar. Sim ou não, irmãos? Nós estamos buscando ao homem ou aquele que pode fazer?
O mesmo Deus que responde lá a irmã que ora, pode me responder dentro do meu quarto, quando eu dobro os joelhos para clamar a Ele, para pedir a Ele. Aleluia. Eu costumo em casa, na minha casa, vou revelar algo aos irmãos, eu e a irmã Jeane, as crianças, sempre faz culto no lar, orações, campanhas, a gente faz ali, irmãos, entre nós, é a família. Irmãos, eu conto aos irmãos com clareza, com total certeza, que as maiores bênçãos e vitórias nesses momentos que nós declaramos a Deus. A Deus. Oração, irmãos, pedir, saber pedir para aquele que pode. E Paulo estava nessa condição. Olha, eu pedi. Paulo pediu uma vez, irmãos? O texto vai dizer o quê? Que não. Pediu duas? Não. Ele pediu 3. Por 3 vezes orei ao Senhor que me desviasse daquilo que estava sobre mim. O texto, como eu já disse aqui, a tradução é paracaléu, aquele que para ao lado, chegar perto de quem é maior, né? Ele vai dizer assim, ó, eu estava acenando, eu estava implorando. A angústia de Paulo, irmão, estava aqui exposta no texto. Mas o contexto vai nos contar aqui. Ele vai dizer assim, olha, que ele pede para afastar. O termo aqui afastar é absteme, quer dizer o quê? Desviar-se, jogar para longe. Ele estava dizendo assim, Senhor, tira isso de mim, joga para longe, eu não aguento mais. Pobre de espírito, ele estava clamando, Senhor, joga para longe, tira de mim essa prova, afasta, Senhor. Não é assim, irmãos? Muitas vezes a gente clama ao Senhor, né? É um particular entre você e Deus. Você e Deus. E Deus, Ele entende. Glórias a Deus. Aí Paulo ele vai dizer assim, olha, Senhor, afasta de mim. O termo aqui afastar-se é absteme, que é desviar, jogar para longe. Ele vai clamar, ele vai acenar, Senhor, tira, não quero mais. Não quero mais, clama. A nossa oração, igreja, muitas das vezes se encontra desta forma, sim ou não? Se encontra desta maneira. Nós chegamos em um estágio que parece que não vai dar certo, nunca vai, né, findar. Mas eu tenho algo de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Dizer que nenhuma provação, irmãos, ela é duradoura. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus vai dizer que bem-aventurados é aqueles que clamam, porque deles é o reino dos céus. Lá no céu, igreja, não haverá provação, não haverá sofrimento, não haverá, irmãos, angústia. O texto sagrado, a Bíblia em si, ela vai nos revelar que lá no céu será alegria, tão somente serão dias, serão tempos de bênção e de alegria para nós. Será. É a nossa esperança. Glórias a Deus, é a nossa esperança. Louvado e engrandecido ao Senhor. E o que era que estava incomodando a Paulo ali? O texto vai nos contar, né, que era um espinho, né? Não é assim que o texto diz? Versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de não me exaltar. Foi dado um espinho. Que espinho é esse? O texto aqui, a tradução de espinho, quer dizer escalopse. Um termo grego, quer dizer o quê? Pedaço pontiagudo, ou uma fenda, né? Uma estaca afiada, ou algo perfurante. Ele vai dizer assim, olha, há algo que me incomoda, que está me incomodando. Há algo que me traz angústia. Né? O texto vai nos contar aqui que o espinho era algo, era um mensageiro, ele coloca, ele faz a ilação ao próprio adversário que estava ali naquela ocasião, tentando a fé dele, tirando dele, né, a alegria daquele instante. E ele vai pedir para o Senhor, Senhor, absteme de mim, Senhor. E ele clamava incessantemente. Os pobres de espírito, aquele que clama, e o texto é bem claro dizer, que aquilo estava sobre ele, para quê? Para que ele não viesse se
exaltar. Se exaltar. Eu pregava lá onde nós estávamos dirigindo, que eu falava assim, olha irmãos, tem provação que Deus ele nunca vai nos permitir, nunca não, é muito prolongado isso aí. Tem provações que Deus ele vai permitir ser um pouco mais duradoura, para que nós não viemos se desviar da presença dEle. Não é assim, irmãos? O Senhor está demorando demais, você, é que Deus quer você na presença dEle. Porque se Ele der para você a bênção, que sabe que muitos vão fazer, vai colocar aqui debaixo do braço, vai sair por aquela porta, nem um testemunho vai contar quando o pastor der a oportunidade. Aí Deus vai falar assim, fica mais um pouquinho aí na prova, porque eu quero você na minha presença. É assim, irmãos. O tratamento de Deus para nós, não é para nós questionarmos, é para nós viver Ele e obedecer e saber que sempre existirá algo melhor para nós. É um tratamento, é algo que Deus está nos preparando para algo grande, algo grande. Glórias a Deus. Vieram me perguntar assim, pastor, você tem quantos anos? Eu falei assim para ele, eu tenho 36. Tão novo, já está como pastor. Assim, Deus quis assim, irmãos. Deus quis assim para este tempo. Deus nos quis que nós estivermos aqui nesse tempo para ajudar. Para ajudar. Aleluias. Para fazer com que o reino dos céus, ele venha a ser anunciado e proclamado nesse tempo. Glórias a Deus. Aleluias. E o texto vai nos dizer que Paulo ele fala, olha, há um espinho, Senhor, algo que me incomoda, né? E ele vai deixar bem claro no texto, o texto vai deixar bem claro que aquele sofrimento, que aquela provação é para que ele não viesse se exaltar. Exaltar. Glórias a Deus. Para encerrarmos, o versículo de número 8 vai dizer assim, olha Paulo, e disse-me, é interessante que o próprio Deus ele responde à oração de Paulo. Era ruim se Deus não respondesse aqui, né, irmãos? Mas Deus respondeu. A nossa maior alegria, irmãos, é quando Deus responde. Mas como é que Deus responde só levantando o profeta para ir falar conosco? Não, Deus está falando aqui nesta noite através da palavra. Através do louvor que é cantado aqui, Deus está falando. Só bastamos nós abrir o nosso coração e entender a mensagem. Entender a mensagem. Irmãos, de várias maneiras e várias formas, Deus ele fala no meio da sua igreja. Deus ele fala. Mas nós criamos algo na nossa mente que só Deus está falando conosco se levantar um profeta para ir lá onde nós estamos falar com. Não, não é assim. Não é dessa forma. A palavra está sendo anunciada desde o início, desde o louvor da harpa cristã, desde a oração, desde o louvor do conjunto, até o término da bênção apostólica. Deus está falando. Nós temos que ter um coração sensível à voz de Deus. Sensível. E o texto vai dizer assim que, e disse-me, quem disse? O Senhor. Deus respondeu. Paulo clamou por 3 vezes e Deus respondeu, olha, a minha graça, Paulo, te basta. Mas Senhor, só isso, Paulo. Mas para Paulo era algo valioso. Para nós muitas das vezes não tem muita importância. Não tem muita importância. A minha graça, Paulo, te basta. Nós estamos aí sobre o tema da Almadem, que é pela graça, não é assim? O que é a graça? O que é a graça, irmãos? É um favor imerecido, aquilo que eu não merecia, mas eu fui alcançado. Cristo mesmo assim me deu. Deus está falando para Paulo assim, olha Paulo, a minha palavra, a promessa da salvação na tua vida é que basta para você. Continue fazendo a minha obra. Continue fazendo o meu querer nesse tempo. Pastor, mas o senhor está pregando que eu nunca vou sair da prova. Vai, irmão, você vai ter alegria sim. Vai ter. Mas temos que esperar em Deus, irmãos. Em Deus. Glórias ao Senhor. E Deus fala assim, olha, a minha graça,
ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Sermão do Monte, pobres de espírito, aquele que clama, aquele que entende que é dependente de um ser maior. Quem é esse? O Senhor nosso Deus. Desses será o reino dos céus. Desses. Aleluia. Quem tem essa promessa aqui nesta noite, irmãos? Nós temos essa promessa. É algo valioso. E a palavra aqui, graça, significa o que? Charis. Aquilo que preenche. Aquilo que preenche, que dá alegria e que dá deleite. Deus estava falando para Paulo assim, olha, aquilo que te preenche está sobre você. A minha graça é o suficiente para você caminhar na minha presença. Aí nós se arremete ao texto, uns versículos atrás, vai dizer assim, olha, e isso, Paulo, é para você não se exaltar. Não esqueça disso, Paulo. Não esqueça. Não esqueça. Viva a minha palavra. A minha graça, ela tão somente, ela basta na tua vida. É aquilo, Deus estava falando em outras palavras assim para Paulo. Ó, eu te dei algo, está sobre você, eu permiti que algo esteja sobre você, para que o meu poder, ele se manifeste nesse tempo de angústia e de provação que você está passando. Porque a honra, Paulo, não é tua, a honra é minha. A honra não é tua, Paulo, é minha. Então, quando você dobrar o teu joelho para clamar, aí sim. Agora sim está bom. Né? Quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos os momentos com Deus na oração? Porque aparentemente está tudo bem, sim ou não? Ah, hoje eu não vou não, porque está bem, não. Aí Deus precisa apertar um pouquinho ali, né? Aperta um pouquinho ali, aí você vem. Senhor! Né? Aí tem aqueles ainda que não vêm, mas pede para orar. Amém, nós ora. Né? Nós vamos orar. Mas Deus, Ele quer você na oração. Ele quer ver o seu clamor. Aí Cristo estava ensinando lá no Sermão do Monte. Aí Cristo com a visão ampla. Lembra que eu falei para a igreja? Polos, multidão, algo amplo. Era a multidão, se perdia de vista. E Cristo ali assentado ensinando. Vocês estão vendo a multidão, mas eu vejo o interior deles, que eles precisam mais e mais de buscar a presença de Deus. O homem, ele vê o externo, mas Cristo, ele vê o interior. O interior do nosso coração, igreja. Aleluia. Então, a conotação, quando o versículo 3, ele vem dizer aqui assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, ele quer, de uma forma simples, Cristo vem nos declarar, olha, é aqueles que clamam. É aqueles que reconhecem que é dependente de um ser maior. Aí Cristo completa a frase e o texto dizendo, porque deles é o reino dos céus. Dos céus. Então esse aqui é algo do Espírito, é uma qualidade do Espírito. Aí o versículo de número 4 vem dizer assim, que bem-aventurado é aqueles que choram. Chorar é o que, irmãos? Chorar é uma reação humana. É uma reação humana. Então, aqueles que choram é algo humano. Chora. Chora por quê? Está necessitado do quê? O choro, ele vem posterior a uma necessidade que eu estou tendo. Sim ou não? Ele vem. Ou a angústia que eu estou passando. Ou algo que eu estou precisando, eu vou ali. Não, é uma reação humana. Mas Cristo também classifica esses como um ato de humilhação. E vai dizer assim, aos pés daquele que pode. Porque eles serão consolados. Aí vem a promessa, irmãos. Hoje, talvez, nós choramos nesse tempo presente, mas haverá um dia, irmãos, que não haverá choro, não haverá angústia, aleluias, haverá alegria para nossas vidas. Irmãos, haverá uma promessa se cumprindo e nós participaremos dela. Nós participaremos dela. Aleluias, glórias a Deus. E esta promessa está sobre mim e está sobre você que aqui está nesta noite. Está sobre você, está sobre a igreja
do Jardim Rosas, da sede regional, está sobre a regional, está sobre o ministério, está sobre todos aqueles que são fiéis a esta palavra, igreja. Aleluias. Que nós possamos entender isso nesta noite. O estado de angústia nos traz mais para próximo de Deus. E não é algo vergonhoso não, irmãos. Você dobrar os seus joelhos nesse banquinho aí e chorar. Nós ouvíamos sempre dizer assim, hoje está extinto, né, o lenço, está extinto a toalha, né? Assim, nós ouvimos muito dizer aí, né? Glória a Deus. Mas tem alguns remanescentes ainda. Ainda existe. Os remanescentes, aqueles que têm um coração sensível à voz do Senhor. Amém, igreja?